Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E, meu povo, é uma grande máxima, talvez a maior máxima do futebol, né? O maior ditado futebolístico que time que tá ganhando não se mexe. Time que tá ganhando deixa como tá, que é a melhor opção possível pra você, né? Porque no final das contas, você tem ali uma base que tá, pô, funcionando, uma base que tem confiança e tudo mais. Só que o Clube Atlético Paranaense é um pouco diferente, né? No final das contas, a gente tá falando de um time que até tá ganhando, o Atlético que começou oscilante no campeonato estadual, mas começa a emendar uma sequência de vitórias positiva. Talvez essa sequência ela nem venha no momento que o Atlético está jogando no seu melhor nível, mas a sequência ela tá vindo. Só que a questão é, fica a impressão que a gente ainda precisa mexer nesse time. Fica a impressão que a gente ainda precisa alterar algumas peças nesse time. E é muito doido esse sentimento, assim, de as coisas elas estão acontecendo, mas tá na hora de fazer alguns testes. Tá na hora de ainda usar o Campeonato Paranaense, ainda usar essa primeira fase de Campeonato Paranaense, porque a gente sabe que no mata-mata o risco é muito maior e a pressão é muito maior para tentar alguma coisa ainda. Para tentar fazer com que o Campeonato Estadual nos dê algumas respostas, como por exemplo, na zaga, bicho. A gente vai. Vamos falar do sistema defensivo como um todo? A gente vai pro próximo jogo com a tendência, né, de ter Mikael, Dudu, Beleze, o o Léo Pelé e o Fernando na lateral esquerda. Eu me sinto frustrado de ter visto Gamarra, de ter visto Matheus Felipe, de ter visto Lucas Beleze e de não ter visto o Marcão. O Marcão era um jogador que merecia ganhar chance nesse momento. Ah, Thiago, mas você mesmo fala, os caras treinam diariamente com o Marcão e enxergaram que ele não tá pronto. Beleza. Só que o Marcão não estando pronto, puta, o Matheus Felipe também não tá pronto, sabe? O Gamarra também não tá pronto. Então a gente, às vezes, evita um crescimento que surge ao natural pelo receio de botar o jogador da base. Eu nem vou falar do Léo Derek, por causa do Léo Derek é uma questão de, pô, de lesão. Mas o Marcão era um cara pra ter jogado, sabe? Eu acho que no final das contas, a gente pode até tentar botar o Palácio. O Palácio é um jogador que eu não consigo resumir a só um jogador que ataca espaço. Mas, por exemplo, é um jogador que eu acho que potencializa muito Leozinho e Luiz Fernando, porque o Dudu obriga esses jogadores a jogarem muito abertos, já que não sobe tanto. O fato do Palácio estar sempre pisando no campo de ataque é uma situação que eu acho que cria algumas situações de trazer o Luiz pra dentro, de trazer o Leozinho pra dentro, situações que eu acho relevantes. Acho que esses jogadores não tem que ficar abertões lá, sabe? Então, só na linha defensiva a gente já falou de duas situações que talvez valha a pena você simplesmente fazer o teste, que pode ter uma entrega técnica, tática melhor, sabe? Aí você vai pro meio-campo. A gente tá falando, cara, a mudança mais óbvia a se fazer hoje no time do Atlético é botar o João Cruz como camisa 8. No final das contas, a gente pode entender que o Barbieri tá certo, no final das contas, a gente pode entender que a gente estava errado. Mas a mudança mais óbvia hoje é você pegar o João Cruz e botar ele como camisa 8. É uma mudança lógica, é uma mudança clara, é uma mudança que ela é autoexplicativa pelo problema que o Atlético vem tendo com todos os seus camisas 8, com todos, já que o Filipinho não é camisa 8, já que o Raul não é camisa 8, já que o Falcão é camisa 8, ninguém consegue dinamizar o jogo, trazer tranquilidade pra gente ter a bola, fazer uma boa transição ofensiva. Então, assim, se esses caras não são camisa 8 e o João não é uma camisa 8, o João consegue entregar muito mais. E vai naquela velha máxima, né? É muito mais fácil você ensinar um cara de qualidade a marcar e um cara com fôlego, um cara competitivo, do que você ensinar alguns jogadores limitados a ter um jogo com bola um pouco mais refinado. Porque você tem você tem três camisas, cinco de bom nível. Você tem primeiros volantes de bom nível. Só que no final das contas você tá expondo esses caras, obrigando eles a fazer um papel que não é deles, obrigando eles a ter função que não é deles. Então, assim, pra mim, se tem um ponto de melhora do trabalho do Barbieri, é conseguir fazer com que os volantes funcionem.
mais até do que a zaga. Se o Barbieri conseguir fazer os volantes funcionarem, o trabalho dele decola ao natural. Aí você vai do meio pra frente. Beleza, você deve ter um João como camisa 10. Ah, Thiago, o que que faltou de testar do meio pra frente? Ali eu acho que nada. Eu acho que a gente, por exemplo, testou o Alan deu certo, tem que continuar no comando do ataque. O Allan Kardec não faz sentido nenhum voltar pro banco de reservas. Ah, Thiago, mas o Maestrani talvez mereça uma minutagem legal, jogando na Baixada, jogando com um time que vai dar suporte criativo pra ele poder entrar e fazer os gols. Mas o mais óbvio é começar com o Allan Kardec, mas essa concorrência é muito interessante. Porque o Alan não pode dar mole, né? O Alan dando mole tem uma estranha ali. Aí uma estranha entra. Uma estranha dando mole tem um Alan ali. Então, assim, é uma concorrência muito legal. E nessa linha de 3 atrás do centroavante, talvez a situação que me gere mais expectativa vai acontecer nesse jogo. A gente já fez até um vídeo, mas acho importante falar. Leozinho e Isaac juntos pode mudar completamente a maneira do Atlético atacar. E não necessariamente vão pegar a bola e acelerar o tempo todo. Eu acho que são jogadores que têm boa capacidade de critério de entender a hora de acelerar e são jogadores que têm boa capacidade de entender a hora de ter um jogo mais pausado, ter um jogo mais de drible. Mas o que eles mais me empolgam é a capacidade da gente quebrar uma defesa muito sustentada ali, uma defesa muito estruturada a partir do drible, a partir de uma jogada de habilidade, de uma associação rápida, de uma jogada que não é todo mundo que consegue fazer. Então acho que é um teste que deve acontecer, que já deveria ter acontecido há muito tempo. Aí você tem outros jogadores que são incógnitos, né? Puta, como o Juliano vai entrar nesse time? Será que o Velasco vai brigar de maneira mais sólida? Sabe? O Velasco entrou, acho que até entrando bem, associando bem, se mostrando jogador coletivo. Aí você tem, por exemplo, a situação do Riquelme, assim como o Marcão, é um contexto interessante para você pensar sobre o Riquelme. O jogador entrou e, pô, quem sabe não pode ser uma surpresa nessa volância. O Riquelme dá um passe em profundidade pro Velasco, que se duvidar é o melhor passe que a gente viu de um volante dar ao longo de toda a temporada. E você vai escavando elenco, cara. Foi o que eu falei. Pô, buscar soluções no mercado, às vezes é necessário, às vezes é mais do que necessário, às vezes é imprescindível. Mas você buscar soluções dentro do time e nesse momento você não bater o martelo, você pode até ter uma base, mas você não bater o martelo, esse time é titular é fundamental. Time que tá ganhando se mexe. Acho que a resposta do vídeo acaba sendo mais ou menos essa. Time que tá ganhando se mexe sim. Mas, por exemplo, para esse jogo eu gosto muito da ideia desse quarteto com o João, Leozinho, Isaac e Alan, sabe? Talvez seja o que mais me agrade para esse jogo. É um quarteto ofensivo de velocidade pelos lados, de drible pelos lados, de um jogo agressivo pelos lados, o João podendo pisar na área, o João podendo ter essa alternativa do chute, dando dinâmica, e o Alan, obviamente, controlando a zaga adversária, né? O Alan vem com facilidade doutrinando a defesa adversária, principalmente por essa noção e essa capacidade de saber utilizar o corpo. Valeu, pessoal. Tamo junto, heróis. Forte abraço. Tchau, tchau.